Shalom, esta é a nossa terceira unidade. Vamos estudar um pouco de fonética. Para isso, estudaremos a flexão de palavras e as sílabas. Na flexão de palavras, em hebraico, nós temos o gênero masculino e feminino e temos o número singular, plural e o dual, diferente do português. Dual, na verdade, é a terminação dos plurais daquelas coisas que acontecem aos pares na natureza. E, naturalmente, o corpo humano é o que mais apresenta o dual. Por exemplo, mão, quando você diz mão, você pensa em duas. Então, olho, orelhas, ouvidos, pernas, braços e assim por diante. Então, o dual, ele tem uma terminação especial, diferente dos plurais comuns. Então, o masculino singular, ele não tem uma terminação específica, mas o plural dele, sim, ele termina em im, como na palavra Elohim. O feminino singular, ele pode terminar em a ou tav. Então, nós podemos ter palavras em at, et, it, ot, ut, todas elas femininas. Ot é o plural feminino e as demais terminações é o singular. Quero dar alguns exemplos de flexão de palavras. A palavra tov, que é um adjetivo, também funciona como substantivo. Como adjetivo, nós flexionamos tov, tová, tovim, tovot, bom, boas, bons, boas. Podemos flexionar também o substantivo moré, que é professor ou mestre, moré, morá, morim, morot, talmid, que é aluno ou discípulo, talmid, talmidá, talmidim, talmidot, gadol, gadol é grande, gadol, gidolá, gidolim, gidolot, sus, que é cavalo, sus, sussá, sussim, sussot. Também é interessante que os verbos no particípio presente, a gente ainda vai estudar, os verbos no presente, no particípio presente, também funcionam como a flexão de palavras. Exemplo, o verbo kum, que é levantar-se, kam, kamá, kamim, kamot. O verbo peregrinar ou morar, que é o verbo gur, seria gar, gará, garim, garot. Então é muito fácil o substantivo, adjetivo e os verbos no tempo presente funcionam com essa flexão bastante simples do hebraico. Eu gostaria de destacar agora o dual. Para isso eu vou ler um texto, um salmo, Salmo 115, apenas 3 versos, 3 versículos, e você vai verificar aí no slide que as letras em vermelho, as palavras que estão em vermelho, você vai perceber a terminação do dual, que é a terminação A-I-M. E todo dual é paroxítono, então a gente lê AIM. Escute só esse texto e dê uma visualizada aí no slide. Salmo 115, versos 5, 6 e 7. Pe lahem velo yedaberu, einaim lahem velo iru, osnaim lahem velo ishmau, af lahem velo yeruhun, yedeihem velo yemishun, ragleihem velo yehalehu, lo yegu bigronam. Em azul estão as palavras com outras terminações, mas também uma referência ao dual. Há outros duais, e aqui a tradução desse texto é: tem boca e não falam,
têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Então temos aqui o dual, as palavras olho, ouvido, nariz, mãos e pés. Você pode estranhar que a palavra nariz, como assim, 2 nariz? Não, por causa exatamente das narinas. Então talvez uma tradução melhor seriam narinas, nós temos 2 partes, então por isso dual. Acontece o mesmo com o dente, devido à arcada superior e à arcada inferior, então a terminação também é dual. E temos palavras especiais como Yerushalayim, Jerusalém, representando então a ideia de Jerusalém celeste, Jerusalém terrestre, Maim, que é água, águas superiores e águas inferiores, Mitzrayim, Egito, o Alto Egito, o Baixo Egito, Efraim, que é Efraim, que Efraim significa duplamente frutífero, o número 2 é um dual, naturalmente, Shinaim ou Shitaim. Se a palavra óculos existisse na época da Bíblia, então seria Mishkafaim. As sílabas, que é um outro assunto dessa nossa unidade, 3, é muito simples em hebraico. Basta você saber o que são as consoantes e as vogais, porque a sílaba é formada pelo número de vogais. Então, nós podemos ter uma consoante, 2, 3, mas apenas uma vogal. Então, o número de vogais numa palavra indica o número de sílabas daquela palavra. Semivogais não formam sílabas, o patá furtivo também não forma sílaba. Sílabas abertas, elas têm vogal longa, sílabas fechadas têm vogal breve, é regra geral. As sílabas são abertas quando terminam em vogais e são fechadas quando terminam em consoantes, ou abertas ainda se terminarem em Aleph e Re, uma vez que essas consoantes não fecham sílabas. Eu gostaria de tratar um pouquinho de fonética. Nós tratamos na unidade 2, colocando a consoante e depois a vogal. Nós vamos fazer agora o contrário, colocando a vogal primeiro. No caso do Aleph, como é mudo, fica apenas A, E, I, O, U, da mesma forma. O Beit, Av, Ab, Eb, Ib, Ob, Ub, ou Av, Ev, Iv, Ov, Uv. Gimel, Ag, Eg, Ig, Og, Ug. Dalet, Ad, Ed, Id, Od, Ud. O Re, A, E, I, O, U. O Vav, Av, Ev, Iv, Ov, Uv. O Zain, As, Es, Is, Os, Us. O Reit, Ar, Er, Ir, Or, Ur. O Teit, At, Et, It, Ot, Ut. Yud, Ai, Ei, I, Oi, Ui. O Kaf, Ak, Ek, Ik, Ok, Uk. O Ar, Er, Ir, Or, Ur. O Lamed, Al, El, Il, Ol, Ul. Mem, Am, Em, Im, Om, Nun, An, En, In, On, Un. Samer, As, Es, Is, Os, Us. Ein, A, E, I, O, U. P, O, Fe, Ap, Ep, Ip, Op, Up. Af, Ef, If, Of, Uf. Tzadi, Atz, Etz, Itz, Otz, Utz. O Kof, Ak, Ek, Ik, Ok, Uk. Reish, Ar, Er, Ir, Or, Ur. Shin, Ash, Esh, Ish, Osh, Ush. As, Es, Is, Os, Us. E o Tav, última consoante, At, Et, It, Ot,
ut. Até a nossa próxima unidade.